dia. Esses problemas, lembro, eu estava conversando ali com o João Pedro, que é estudante aqui de jornalismo, sobre quando os computadores chegaram às redações, né? Rita viveu isso. E era uma dificuldade enorme, né? Porque nós trabalhávamos há anos. Eu há 30 anos com máquina de escrever e papel, né? Máquina de escrever e lauda, de lauda. E quando a lauda, se você cometia algum erro na lauda, lá no meio do texto, aí você tinha que jogar fora e começar a escrever de novo uma nova lauda. E aí, quando chegou o computador, já para a redação da Luciana Conte, que já pegou redação já com o computador, e aí foi um avanço brutal, né? Brutal. E porque, na verdade, você teve uma facilidade enorme para corrigir os textos, né, no próprio computador. Não havia necessidade de você jogar fora o trabalho que você tinha feito e recomeçar do zero. E isso mudou totalmente o trabalho, o nosso trabalho de jornalismo. Nós ganhamos uma agilidade, um dinamismo que não tínhamos, né? Mas não havia, estava explicando o João Pedro, não havia Google, né? Então você não tinha como fazer pesquisas para aplicar o texto, né, durante o ato de escrever a matéria, entendeu? Na verdade, o máximo que você podia fazer era recorrer ao departamento de pesquisa, né, do jornal. Aí você dizia que estava, eu quero fazer uma matéria sobre o Catar. E aí o departamento de pesquisa te enviava um levantamento que eles faziam impresso em laudas sobre o Catar, e aquilo chegava à redação e você tirava algumas informações daquele levantamento feito pelo departamento de pesquisa. Evidente que com o Google facilitou muito, e também há o risco de gente fazer o Ctrl+V e Ctrl+C e copiar texto do que não é recomendável, né? Principalmente na pressa das redações. Eu falo isso porque, se o computador mudou a nossa atividade de jornalista nas redações, as redes sociais muito mais. Aí realmente é uma revolução, né? E que nós temos uma certa também dificuldade, quer dizer, quem trabalha no jornalismo convencional, nas grandes redações, é evidente que tem uma certa dificuldade para estar acompanhando, porque o João Pedro perguntou, uma pergunta muito boa dele, se concorria ou se somava, né, o trabalho feito nas plataformas, né? E na verdade, concorre, é um competidor feroz, na verdade, pela agilidade que tem, né, as redes sociais, mas agrega porque obriga também aos que trabalham nas redações, ao jornalista profissional nos grandes veículos de imprensa, a estar muito bem informado, né, e a se manter atualizado, evidente que através das redes sociais, né? A grande imprensa hoje, é evidente que está casando, né? Se você pega os grandes jornais, Folha, Globo, o Estadão, ou no exterior, New York Times, um Le Monde, um Guardian em Londres, eles estão utilizando todas as ferramentas, né? Exatamente para não perder o espaço, até porque acredita-se que mais à frente o impresso, né, seja de revista, seja de jornal, vai acabar, né? Você não vai ter mais o jornalismo impresso. Eu confesso a vocês que eu lamento, que eu adoro um jornal na mão e lendo o jornal de manhã, eu gosto muito, mas parece estar fadado realmente a deixar de existir, né? Então, nós vamos ter que ler tudo ou no celular, ou no computador, no laptop, mas é esse o futuro do jornalismo. Uma pergunta que se faz é o seguinte: no estado atual, quer dizer, eu não sou especialista, vocês vão ouvir especialista, que é a Patrícia, que é o Vitor, que é a Grace. Eu não sou especialista, eu tenho um grande amigo jornalista chamado Zé Trajano, e o Trajano dizia, nós somos do chão de fábrica, né? Porque a nossa experiência foi uma experiência de trabalho em redação, em grandes redações, né? Tanto eu quanto o Trajano, Vitor, quanto a Luciana, que está aqui. E isso eu falo, não sou acadêmico, quer dizer, falo pelo que conheço, pelo que venho vivenciando. Mas quando a gente olha hoje as grandes plataformas, eu conversei com a Patrícia sobre isso quando ela foi à ABI nos encontrar, ela propôs esse evento, e com o Vitor, né, os dois, e Rita participou também, Rita Mandé, para
desenhar esse evento. Mas eu estava dizendo a ela, na minha visão, essas grandes plataformas hoje, se a gente olha Google, se a gente olha no Facebook, esse Twitter comprado por esse louco agora, uma semana, na verdade, louco mesmo, ele me lembra o Ike Batista. O Ike Batista tinha uma Ferrari que ele parava no hall da casa deles, entendeu? Esse Elon Musk certamente tem uma Ferrari no hall da casa dele, eu não tenho nenhuma dúvida, entendeu? Ele me lembra demais o Ike, porque ele está abrindo várias frentes. Ele era um cara da Austrália, ele, irmão dele, uma família de classe média, né? Começou a trabalhar, né, em rede social. É evidente que isso dá um multiplicador brutal e ele foi beneficiado por isso, né? O Ike se beneficiou pelo trabalho do pai. O pai tinha sido da Vale e o pai conhecia todas as reservas minerais do país, todas, tinha tudo mapeadinho. E o Ike, então, se aproveitou disso. É uma história conhecida, mas aí começou a trabalhar com mineração e tudo, ganhou uma fortuna, mas era completamente inconsequente e deu no que deu. E esse que comprou o Twitter agora, parece que ele está liquidando o Twitter, ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. O sujeito comprou, pagou 40 bilhões de dólares e pelo visto, quer liquidar com o Twitter. Não sei. Aqui no Brasil já surgiu um outro que é o Cool, né? E a gente tem que falar puxar o óculos, senão fica uma palavra muito ruim. E aí ele parece que as pessoas já estão se transferindo saindo do Twitter. Mas digo o seguinte, elas se comportam como se comportavam as irmãs do petróleo. Tem gente muito jovem aqui, talvez não tenha ouvido falar nisso. Irmãs do petróleo. Lá no início do século passado, você tinha famílias, né? A mais famosa era a Rockefeller, que tinha Standard Oil. E essas famílias controlavam a produção de petróleo no mundo. Isso é antes de OPEP, antes dos árabes. Então você tinha a Atlantic, tinha a AESO, tinha a Chevron, então, que eram grandes empresas americanas, que se tornaram depois multinacionais, e que controlavam totalmente o mercado do petróleo. Quer dizer, era uma coisa extremamente selvagem. Eles faziam o que queriam com o preço, faziam o que queriam com a produção, na verdade, até que começaram a enfrentar a concorrência dos árabes, até porque eles passaram a explorar petróleo no mundo árabe e os sheiks, como a gente está vendo na Copa do Catar, os sheiks não são bobos. Eles conseguem até levar uma Copa lá para o meio do deserto, calorão de ferro e tudo, explorando mão de obra, tratando as mulheres como tratam e conseguem fazer uma Copa do Mundo lá. E aí os sheiks que trabalhavam, os países trabalhavam para essas irmãs do petróleo, passaram então a administrar o próprio negócio. Né? Criam a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e começam a enfrentar de mano a mano as irmãs do petróleo que perderam, ao longo, perderam em termos, ainda são fortes, uma AESO, uma Shell, né? Uma Atlantic, ainda a Chevron, ainda são empresas fortes, mas não tem o poder que tinham. Lógico que essas famílias abriram frente no mercado financeiro, né? A família Rockefeller tem banco, Chase Manhattan, banco forte da família Rockefeller, e outras famílias, JP Morgan, né? Que também era ligado, de certa forma, financiava a exploração de petróleo, né? Então, naquele tempo, se escrevia muito sobre isso, sobre a falta total de controle sobre as irmãs do petróleo. Bom, hoje, o mundo discute a falta total de controle sobre as plataformas digitais. Né? Alguns países estão agindo. Né? Os americanos já fizeram, inclusive, CPI no Congresso, né? O Marcos Zuckerberg foi depor, etc. e tal, quer dizer, exatamente mostrando que eles não... há limites, né? Que eles não podem achar que são donos, né? da comunicação no mundo e sem nenhum tipo de regulação. Então, os americanos têm agido. Na semana passada, por exemplo, divulgaram uma multa de 600 milhões de dólares ao Google, porque o Google estava dando às empresas, levando para as empresas informações sobre a destinação de seus clientes, seus usuários, e sem autorização dos usuários. Né? Bom, isso a gente vê até hoje, né? Quando a gente liga o computador, pergunta onde você está e tudo, aquela coisa. Ele não precisa nem perguntar. E mesmo que a gente você diga não, eles pegam assim mesmo. Eles sabem, eles não precisam, mas perguntam, né? Convencionalmente perguntam. Né? E isso lá gerou uma multa de 600 milhões de dólares para o Google.
Em países como Austrália, como França, você está tentando também disciplinar e fazendo algumas exigências em cima dessas grandes plataformas. Órgãos de comunicação nesses países exigiram remuneração, evidente. O sujeito entra no Google e lê a matéria. Né? Chegou lá, não sei o que, o navio bateu na ponte, vou lá, digito e leio a matéria no Google. Só que eles não pagavam nada, né, por esse noticiário internacional, mundial. Nada. Não pagavam nada aqui ao Globo, à Folha, não pagavam nada nem ao 247, não pagavam nada ao Marcelo Auler. E aí, nós aqui no Brasil, além da discussão, o Marcelo vem à tarde ainda, além da discussão, não, quando o Marcelo chegar, todo mundo vai notar, porque Marcelo, quando chega, é impossível não ver Marcelo Auler. E aí é o seguinte, eles, no mundo afora, né, nesses países, exigiram, então, em primeiro lugar, que essas grandes plataformas remunerassem os veículos de comunicação, coisa que eles estão fazendo, por exemplo, na França e na Austrália. Mas não estão remunerando diretamente os jornalistas. No Brasil, caminham para fazer a mesma coisa. Já tem feito acordo com o Globo, né? O Globo tem batido cabeça com o Google. Tem batido tanto cabeça com o Google que o Google está procurando, já procurou a BI, já procurou Luiz Nassif, já procurou Leonardo Atucci 247, querendo conversar, porque está batendo cabeça com o Globo na questão da regulamentação dos projetos em Brasília, que estão tramitando no Congresso para regulamentar as plataformas. O Google está se mexendo. Agora mesmo, eu estou participando da comissão do Grupo de Transição e Comunicação Social, o Google já mandou um recado lá que quer conversar. Nós não vamos conversar. Lá nós não vamos conversar. Na BI até que nós conversamos, né? Mas no grupo de transição nós não vamos conversar nem com o Google, nem com o Facebook, nem com o Instagram, com nenhum deles. Nós não vamos conversar. E um dos temas que está em discussão no grupo de comunicação social da transição e também no grupo de comunicações, que é o antigo Ministério de Comunicações, que fala das TEDs, questão de telefonia, etc. e tal, eles também estão examinando, no grupo de comunicações, também estão examinando a futura legislação, né, a futura regulação sobre as grandes plataformas. Nós, jornalistas, temos uma demanda que se chama conteúdo jornalístico também tem valor, que é exatamente fazer com que as plataformas remunerem diretamente o autor dos textos, do autor das reportagens, entendeu? É uma discussão complicada, né? Eles estão reagindo, eles em princípio não querem remunerar diretamente os jornalistas, eles acham que isso é função das empresas, quer dizer, eles pagam as empresas e as empresas que tratem de remunerar os jornalistas. Mas a gente sabe que se isso ocorrer, os jornalistas ficarão a ver navio, né? Não receberão nada. Então é uma coisa que nos preocupa muito. A outra coisa, só para concluir, é o seguinte, é essa questão do nosso mercado de trabalho, quer dizer, como fica o mercado de trabalho com o crescimento das redes. Bom, essas redes digitais, eu acabei de falar aqui de 247, falar de Nassif, o próprio Trajano, eu colaboro, ele é evidente que faz um trabalho jornalístico até muito bem feito. E é lógico que competem, quer dizer, cada usuário, eu dei um exemplo do João Pedro, do acidente na ponte. Quando houve o acidente na ponte, que o navio bateu no pilar da ponte, nenhum órgão de comunicação tinha essa informação. Nenhum. Eu sei porque eu fiquei pesquisando e para ver se vinha a informação de que o navio bateu na ponte. Não tinham, porque a única informação que você tinha foi de um motorista que estava circulando pela ponte, pegou o celular, espantado, vendo o navio se aproximar. Todo mundo viu, porque depois foi exposto. Mas e aí ele grava o navio batendo na ponte, na verdade. Eu achei até que o carro dele tinha caído para fora da ponte, porque dá aquele apagão e caiu o navio para fora da ponte, né? Mas não, foi o telefone que caiu no chão e ele, no chão do automóvel, ele pega o telefone de novo. Ninguém tinha. E todos os veículos de comunicação usaram a imagem dele. E a partir da imagem dele, mandaram suas próprias equipes, na verdade, para fazer apuração, mandaram helicóptero, etc. e tal, para ver o que tinha ocorrido na ponte. Mas isso aí mostra, está chegando a Carmen, inclusive esse tema agora, Carmen do nosso sindicato,
esse tema é um tema que está sendo tratado por todos nós, pelo sindicato também. Quando você fala disso, você diz, bom, isso não põe em xeque, já que cada usuário, cada pessoa que está na internet, cada pessoa que está no seu celular tem capacidade para gerar notícia, para gerar informação, isso não compromete, não põe em risco o trabalho formal do jornalista, né? O jornalista diplomado, o jornalista que está numa grande redação, o jornalista que sai de uma faculdade, não põe em risco, até porque a exigência de diploma foi derrubada pelo Gilmar Mendes numa penada. Nós estamos lutando e vamos lutar bastante agora, no início do governo Lula, por uma nova regulamentação da nossa profissão. Mas hoje não há. Hoje a nossa profissão está mais ou menos no limbo. E aí é evidente que há essa preocupação. Quer dizer, se você tem essa massa de informação gerada nas redes sociais, né, nas mídias digitais, isso não ameaça o trabalho do jornalista? Ameaça, mas ameaça em termos também. Porque o que acontece? Esse volume de informação obriga as grandes empresas, obriga os grandes grupos de comunicação a também gerar informação, né, de qualidade e de forma dinâmica. Então, eles todos estão também usando todas as plataformas, né, concorrendo entre eles, inclusive, né? O Globo, essa semana, publicou um anúncio enorme, está até na edição de hoje de novo, que no mês de outubro, o site do Globo teve 560 milhões de pay-per-views, foi o recorde histórico do jornalismo brasileiro, 560 milhões de pay-per-views. Você ter ideia, a Folha de São Paulo teve 250 milhões. Ou seja, o acesso ao Globo foi o dobro do acesso à Folha de São Paulo. Eu te confesso que a mim não surpreende, porque eu acho o Globo um jornal, do ponto de vista, digo, profissional. Eu acho ele de mais qualidade do que a Folha. Eu acho ele, né, acho que a Folha ela comete muitos erros, do meu ponto de vista. Entendeu? Mas isso eu não acho de agora. Acho já há muito tempo. Entendeu? A Folha tem muito aquela coisa de iconoclasta, de querer, né, ter uma visão própria do fato, uma visão própria na área de cultura é um desastre. Na área de cultura é um desastre. De repente ela resolve demolir com o Caetano. Aí ela demole com o Caetano. Aí ela resolve demolir com o Chico Buarque. Ela vai lá e demole. Mas é uma coisa muito, muito opinativa e que eu acho que acaba o leitor também rejeitando um pouco a Folha de São Paulo. E com isso o Globo tem crescido muito. Não estou falando de política, hein? Estou falando dos jornais só no aspecto técnico, tá? Jornalístico, né? Tem nenhuma afinidade com o Globo, ao contrário. Fui anos e anos proibido de pisar em redação do Globo, porque expulsei do Sindicato dos Jornalistas o Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor todo-poderoso do Globo. E no meio de uma greve, que expulsei não, eu fiz uma comissão de sindicato, repreendi e recomendei à Assembleia Geral que expulsasse, a Assembleia Geral expulsou. Na verdade, isso foi em 1986. Então, não tenho nenhuma simpatia, nenhuma afinidade ideológica com a família Marinho, mas reconheço que o trabalho que eles fazem é um trabalho de qualidade, entendeu? Seja ali na televisão, seja Globo News, mesma coisa Globo News. A gente pode, né, dizer, tem lá a de Brasília, a menina de Brasília. Catanhete, começou trabalhando comigo na Verde em 1970, lá na Verde em Brasília, mas está lá, né, falando das abobrinhas dela, etc e tal. Fala, mas ao mesmo tempo eu sei que tem informação, entendeu? Eu sei que tem fonte, né? Valdo Cruz é um cara que eu dirigi no Isto É, eu vivia no Planalto, no Senado, e Valdo Cruz estava, onde eu ia para o Senado, eu ia para o Palácio do Planalto buscar informação, estava o Valdo lá, entendeu? Então, não é cara de ficar dentro de redação, não é. Nós temos colunistas, por exemplo, eu tenho minha amiga, que é minha amiga de redação, Dora Kramer. Eu acho que a Dora Kramer não vai ao Congresso, deve uns 10 anos a Dora Kramer não deve ir ao Congresso, entendeu? Mas ela pega telefone, liga para um, liga para outro e faz a coluna dela, né? Mas ali não, ali tem gente, né? Camarote vive o dia inteiro ali em Palácio do Planalto, o dia inteiro. Eles quebraram a cara com o Bolsonaro, porque é lógico que o Bolsonaro acabou. Eu vou encerrar. É o seguinte, nós na comissão, só para vocês saberem, um dos temas eu já falei, é essa questão
das redes digitais como regulamentar. Um tema extremamente polêmico e que vai gerar realmente um confronto grande. Não vai ser uma coisa pacífica no Congresso. Outro dia mesmo, emissário da União para a gente disse, não use o termo regulação, porque o termo regulação já parece censura, já espanta. Não. O Brasil tem a agência reguladora até para aviação. Tem a agência reguladora de transportes terrestres, que regula esses leilões de estrada, licitação de estrada. Então, nós temos agências reguladoras. De repente, quem sabe teremos uma agência reguladora para tratar da questão das plataformas, não é verdade? Então, a gente sabe disso, que é polêmico, mas esse é um tema que nos preocupa. Nos preocupa também a questão da comunicação pública, que envolve a EBC, que envolve TV Brasil e tudo. Isso está sendo discutido pela Comissão do Grupo de Transição. E, além disso, nos preocupa a comunicação. Vou fazer o link. A comunicação do Palácio do Planalto, da Presidência da República. Existe um órgão chamado Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Fazia um trabalho muito convencional de atendimento à grande imprensa, relação com os donos de grandes veículos de comunicação, etc. e tal. E isso, abaixo dela, tem a Secretaria de Imprensa. O titular da Secretaria de Comunicação Social, desde o Franklin Martins, ganhou o status de ministro. Então, ele era ministro, Helena Chagas era ministro, o Mastral era ministro. O Couto, que começou no primeiro governo Lula, não tinha essa pretensão, não exigiu ser chamado de ministro. Mas, agora, só fechando, a gente sabe que uma grande preocupação da Secretaria de Comunicação Social no governo vai ser exatamente com as redes sociais e com as redes digitais. Até por um motivo simples. Os filhos do Bolsonaro, quando tomaram o poder, eles desmantelaram a Secretaria de Comunicação Social, porque eles não tinham nenhuma preocupação com o trabalho de imprensa, né? Ao contrário, eles odiavam a imprensa. Então, eles criam o Gabinete do Ódio, e o Gabinete do Ódio trabalha especificamente com redes sociais, com as plataformas. E eles sabem fazer isso muito bem. Estava até a Rita D'Adera aqui dizendo que isso vem lá da Itália, com 5 estrelas, com Brexit, com Bannon nos Estados Unidos, do Trump, né? Gente que se especializou nessas redes de ódio, entendeu? E eles estão fazendo até hoje. Esses movimentos aí em porta de quartel estão sendo alimentados por eles, né? Por esses filhos de Bolsonaro com essa rede de ódio. Nós, quando assumimos, vou encerrar, nós vamos criar a rede do bem. Ou seja, nós vamos agir também nas redes sociais e nas mídias digitais. Vamos usar todos os recursos. Entendeu? Todos os recursos. Agora, não para ficar plantando fake news, mas sim para divulgar as ações do governo e as políticas do governo. Certo? Então, é isso que eu tinha que dizer. E agora eu deixo com os especialistas. Agradeço muito o convite. Agradeço demais a Patrícia pela iniciativa, pela ideia de fazer o trabalho junto com a ABI. Algumas pessoas acham que a ABI acabou, a ABI não acabou. A ABI está viva, a ABI sofre problemas e tudo, né? Em função dos tempos novos, né? Mas está viva e muitas coisas na cabeça para fazer, muitos eventos para produzir e, de preferência, eventos de qualidade como esse daqui. Muito obrigado. Bom, então, eu queria começar falando aqui um pouco essa minha primeira fala aqui hoje, né, ela é um pouco também de contextualizar, mas de falar sobre o que é uma coisa que normalmente se chama de disrupção do modelo de negócios do jornalismo, e aí eu estou chamando de desmantelamento aqui, enfim, a gente pode usar qualquer nome, né? Mas o fato é que o modelo de negócios do jornalismo foi afetado com a chegada da internet e especialmente das plataformas digitais. Mas antes da gente entrar nessa questão específica, eu queria dar só uns poucos slides com um panorama
do contexto, né, do contexto em que isso está inserido, um contexto maior que é o capitalismo neoliberal que a gente vive hoje, né, que por conta da gente estar nesse contexto é que as coisas são como são. Elas seriam diferentes se o contexto fosse outro. Então, a gente, só para dar uma geral um pouco aqui, então a gente teve 2 guerras mundiais no século XX e os países envolvidos, que eram muitos, né, assim, principalmente os europeus, mas não só, né, depois os Estados Unidos, enfim, nós também acabamos nos envolvendo, mas assim, nessa época, esses países passaram a ter um planejamento da economia muito forte, porque precisava, enfim, como é que a gente vai fazer para armar todo mundo, para vestir os soldados, para isso, para aquilo, então, da onde que vai vir o algodão, tem que ter dinheiro para trazer algodão de fora, para fazer uniformes, para fazer isso, aquilo, bandagens, enfim, todo um planejamento da comida, como é que vai qual comida que vai para quem e tal. E aí, um antigo liberalismo econômico foi sendo deixado de lado, né? E assim, no passado do capitalismo, esse liberalismo significava a tal da mão invisível do mercado que ia conduzir tudo porque existia concorrência. Então, a ideia na época era essa, né? A concorrência, aí o mercado vai se ajustando. Isso era a ideia do capitalismo no passado. E aí tinha um economista austríaco chamado Friedrich Hayek, que publicou um livro ainda em 1944, chamado Estrada para a Servidão. E, na verdade, quem leu na época foi um grupo limitado de saudosistas do liberalismo, que ele pregava que assim, era preciso ter liberdade, né? Como se a liberdade fosse resolver todas as coisas. E aí veio, logo no pós-guerra, um chamado keynesianismo, né, do John Maynard Keynes, que era um economista também que pregava uma regulação maior da economia pelo Estado, né? Porque regulando, como se tinha visto também na guerra, né, era possível até você sair de algumas situações difíceis que essa liberdade excessiva podia trazer, né? Como a gente vê hoje, né, assim, todo mundo livre para fazer o que quiser, aí vira a lei do mais forte e a gente tem esse monte de gente passando fome no Brasil de novo, coisa que a gente já tinha conseguido superar. Nos Estados Unidos, a Universidade de Chicago, ela acabou ganhando força não exatamente nessa época, né, mas depois, porque a economia se adotou um perfil também do que depois viria a ser chamado de neoliberalismo, de ficar falando dessa questão de que a liberdade é o que importa, etc. E aí eles queriam que a intervenção na economia acabasse, mas o que estava acontecendo nessa época era justo o oposto, era o keynesianismo, né? Então, assim, não é uma liberdade para sair matando. Não existe essa liberdade. Espera aí, os trabalhadores também são gente. Quem é que produz riqueza? O que produz riqueza? É o trabalho, né? Não é qualquer outra coisa. Então, assim, quando os donos dos meios de produção eles vão abocanhando cada vez mais a riqueza que é produzida pelos trabalhadores, né? Isso no keynesianismo, sim, peraí, tem que ser regulado. Então, vamos regular a questão dos salários para que um trabalhador não tenha um salário de fome, afinal, quem está produzindo a riqueza é ele, né? Vamos trazer saúde, educação de qualidade, enfim, toda uma regulação. Aí, os donos do capital, obviamente, não ficaram felizes com o keynesianismo, né? Porque, afinal de contas, era uma coisa muito dura para eles, né? Não poder mais concentrar riqueza. Que isso, né? E tudo o que eu preciso, né? Todas as casas em vários países, né? Todos os helicópteros, os aviãozinhos, tudo que é necessário para uma pessoa viver, né? Afinal de contas, as joias, né? Enfim, milhões de empregados em casa, etc. Eles não estavam felizes em ter que distribuir essa riqueza com os seus empregados, né? E pagar impostos para manter o estado de bem-estar social. Então, eles decidiram que era a hora de voltar a concentrar riqueza e eles começaram, né, ao longo dos anos, década de 50, 60, enfim,
a investir em grupos, grupos de pensar, vamos dizer assim, chamados think tanks, e um deles é a Sociedade Montelerran, que foi basicamente o primeiro, né, foi fundada nos anos 40 por uma meia dúzia de gatos pingados, foram 39 pessoas, né, entre eles o Friedrich Hayek, Mises, enfim, Milton Friedman. Eram teóricos assim, à margem, eram teóricos marginais mesmo, a gente pode dizer assim, porque eram um resgate de uma coisa que não tinha prestado, né? Mas aí eles precisavam desse pessoal, né, a Escola de Chicago e tal, para dar um verniz teórico e acadêmico numa coisa que era simplesmente concentrar riqueza nas mãos de poucos. Então, essa teoria foi criada como se realmente fosse alguma coisa digna de nota. E esses teóricos, eles faziam simplesmente assim, uma cortina de fumaça com várias outras questões para parecer que o neoliberalismo era uma coisa séria, né? Precisamos conter os gastos públicos, né? Para quê? Porque assim, o gasto público é que vai fazer com que a riqueza, né, seja melhor distribuída, né? Enfim, então precisa conter isso. Não, para quê? Porque assim, se o Estado resolver gastar com os pobres e tal, ele vai acabar descobrindo que tem que cobrar impostos dos mais ricos, né? Mais impostos, porque quem é que vai pagar a conta? É o pobre? Não, né? Não tem de onde tirar. Então, assim, todo esse contexto, né, é que o jornalismo está inserido hoje. Então, é isso, né? Trata-se de reduzir salários, benefícios dos trabalhadores, privatizar os serviços públicos para que capitalistas usem do serviço público para ter lucro, quando que o serviço público, já pelo nome, é para prestar um serviço para a população e não para alguém ter lucro, né? E uma outra coisa que é muito importante agora no neoliberalismo, onde tem também muita globalização, porque é o seguinte, quanto mais rápido se produz, mais eles vão lucrar. E aí também tem a questão de você ir em busca de mão de obra mais barata em países não desenvolvidos, e aí você vai lá e você explora aquela mão de obra, vai ficando barato. Enfim, então tem o imperialismo, a globalização, tudo isso em função da concentração de riquezas, né? Tudo isso para esse objetivo e não para outro. E aí também a questão da concentração, né? Você busca ficar sozinho no mercado para ganhar mais. A gente vive o que é chamado por muitos teóricos, como Bolanho, da terceira revolução industrial. Então, assim, é uma nova onda de substituição de trabalho humano por máquinas, que já aconteceu na primeira revolução industrial, depois na segunda, né, e agora na terceira. Então, hoje, a inteligência artificial está tirando o trabalho intelectual das pessoas e botando nas máquinas. E isso afeta também o jornalismo. Afeta das mais variadas maneiras, né, inclusive nas plataformas digitais. Então, agora a gente vai, depois desse breve contexto, né, como é que está sendo a ação, né, de desmantelamento, disrupção do modelo de negócios do jornalismo nesse ambiente de internet. Então, assim, o modelo de negócios principal do jornalismo no Brasil e em muitos lugares do mundo é o comercial, que é o seguinte, você vai ter que vender coisas para financiar o jornalismo, tá? Diferente de, por exemplo, uma BBC, onde você paga, que foi também o nosso modelo inicial do rádio, né? Na verdade, a gente teve esse modelo primeiro e a BBC adotou depois, que é, por exemplo, uma taxa onde você paga para ter aquele serviço, né? Que é a BBC com entretenimento, jornalismo, etc. Então, os britânicos pagam uma taxa anual e pronto. Então, existe uma independência maior, né, do veículo. Mas, nesse caso nosso, a maior parte dos nossos veículos de comunicação, e dentro deles os jornalísticos, né, eles têm que vender, por exemplo, um jornal na banca, ou vender uma assinatura, vende esse pacote de streaming, vende esse pacote de TV por assinatura. E aí os canais são remunerados ali também. Só que a grande questão, né, da onde realmente o dinheiro vinha mesmo, era vendendo espaço publicitário. Isso tanto na TV, quanto nos jornais, nas revistas, no rádio, etc. Tá? Então, é aí que as plataformas
elas vão atacar o modelo de negócios, porque com a internet surgiram muitas outras possibilidades de colocar anúncios, né? Até influenciador digital faz anúncio, muitos ganham muito com isso, né? Claro que tem um monte de influenciador que não consegue se remunerar dessa forma, né? Mas assim, existe isso também como concorrência. E aí, qual foi o ponto da virada nesse ataque ao modelo de negócios do jornalismo? Isso foi nos anos 2000, quando estourou a bolha da internet. As empresas de internet, elas tiveram uma fase, né, de ingenuidade em que elas pegavam dinheiro de investidores e iam botando coisas, montando negócios, tipo o Google, o Facebook, né? Enfim. E aí chegou um momento em que os investidores começaram a ver que, peraí, esse pessoal não está lucrando como a gente esperava, né? Eles não têm um modelo de negócios que vá trazer lucro para nós, investidores. Então, houve o chamado estouro da bolha, que foi quando empresas de internet assim, perderam muito valor de mercado, né, nas bolsas e tal, e algumas simplesmente acabaram, né, foram à falência, viraram pó como ação, e aí as empresas que sobraram, né, como era o caso do Google e do Facebook, eles viram que eles tinham que arranjar um modelo de negócios para lucrar, né, e para que os seus investidores também lucrassem. Então, isso fez com que o Google descobrisse um modelo de negócios que era chupar os dados das pessoas que estavam ali navegando na busca, enfim. Depois eles foram comprando outras empresas, como o YouTube, né? Enfim. E aí eles passaram a chupar dados, por exemplo, a busca, eles já faziam isso, chupavam dados para poder fazer uma busca melhor, oferecer uma busca melhor para a pessoa que estava buscando. Mas eles passaram a usar esses dados para publicidade direcionada. Aí, então, como é que eles fazem, né? Eles vão coletando os dados, então, às vezes, você dá o consentimento, às vezes você não dá. Isso é irrelevante, porque eles, né, depois, conforme as coisas foram andando, a regulação foi começando a correr atrás em vários países, na União Europeia primeiro, enfim, em vários lugares. Mas, assim, eles vão e prometem determinadas coisas, fazem um acordo, etc., e depois eles não cumprem as promessas e está tudo certo, entendeu? Enfim, então está sempre uma questão da regulação correndo atrás do prejuízo. E aí vem essas publicidades direcionadas, essas duas, essa e a de baixo do Brexit, né? Que era assim, descobre-se que então tem essas pessoas aqui são indecisas em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, então vamos mandar coisa para essas pessoas, né? Direcionado. A gente recebeu um monte de Bolsonaro na nossa vida e abrindo o YouTube, né? Assim, tipo, eu entrava no Lula, né? No Lula oficial e vinha propaganda do Bolsonaro, uma coisa horrorosa. Mas é isso, né? Marcelo Alves, que está aqui, nosso professor também da pós, fez um trabalho junto com o Arthur Ituaçu, que é o nosso coordenador da pós, bem em cima dessa questão da comunicação política, né? E eles viram muita coisa assim em relação a esse tipo de direcionamento que o Bolsonaro mandou para geral, né, Marcelo? Então, Trump foi a mesma coisa, né, a eleição do Trump. Então, assim, tudo isso de uma forma extremamente antiética. E quem é que controla a ética dessas plataformas? Não tem, né? Assim, as tentativas estão sendo feitas, mas ainda isso não está realmente amarrado. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, porque existem muitos dados sobre isso, né, nas nossas pesquisas, a gente tem levantado bastante coisa, mas assim, só para ter uma ideia, né, essa pesquisa IAB Brasil com Cantor e Bob Media, 52% do total investido em publicidade digital no primeiro semestre desse ano foram para as plataformas de redes sociais. Então, assim, é mais da metade, né? É um horror isso, né? O que sobra para o jornalismo?
E aí depois os mecanismos de busca, ou seja, se você for botar aqui, pensa o Google, que é o dono do YouTube, né? Entre outros milhões de coisas. Então junta aqui 52 com 29, né? E o que eles chamam na pesquisa de publishers, né? Que é realmente quem publica, quem, né? Enfim, 18%. Não dá, né? Para sustentar. Aí você pensa que o jornalismo está dentro disso, né? Ele não está... isso aqui não é nem só jornalismo, mas enfim. E aqui, né, a Sempre Meios, que hoje é quem realmente faz essa pesquisa de para onde vai a verba publicitária, que antes era feita pelo Ibope, a gente vê aqui no primeiro semestre de 22, né, também. Então a gente tem, por exemplo, a internet, né, o valor faturado está aqui, né, em 1.000. Então você olha que ela só está perdendo para a TV aberta aqui no Brasil, que ainda é um meio muito forte, mas a TV aberta tinha muito mais antes. Ela já vem perdendo, né? E antes, internet, assim, a internet era uma coisa que estava em zero e foi crescendo, 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 crescendo e sempre crescendo, tá? Agora elas estão diminuindo o crescimento, tá? Toda uma algazarra por aí, né? Porque as plataformas, porque não sei o quê, elas diminuíram o crescimento apenas, né? Não pararam de crescer. Então, aí a gente pode ver aqui, né, a tristeza que é para vários meios, né? E lá no share, né, que seria o percentual de cada um pedaço da fatia de pizza, né, de cada meio, aí você vê já a internet com 31%. A televisão aberta ainda está com 46%, mas era mais. Então, e a gente tem que pensar que no Brasil a gente tem uma população ainda não tão bem conectada, por causa da miséria, né, da pobreza, enfim. E aí a TV aberta ainda é o principal meio de comunicação, né, para a maioria. Mas isso, se Deus quiser, a gente vai ter uma distribuição de renda, agora de novo, nesse país, né? E aí mais pessoas vão poder ter acesso à internet de qualidade, etc, etc. E a gente vai ver esse negócio, né? Coisa que em outros países já tá lá. Então, aqui eu vou passando isso rapidamente, porque a gente está bem atrasado, né? Então, assim, aqui Google foi comprando um monte de empresas e criando algumas. O Facebook também, ele saiu comprando Instagram, WhatsApp, né? Enfim, quando a concorrência aberta, isso é concentração que a gente estava falando, que é típica do neoliberalismo. E aí, tem vários desses gráficos pela internet, né? Assim, enfim. Mas assim, eu botei só para a gente ter uma ideia mais visual, tá? Porque se a gente entra no site da Alphabet, aí você vai ver tudo que tem. Eles fazem uma propaganda linda, assim, de cada coisa que ele tem, como aquilo é maravilhoso para a sociedade. Mas assim, o que a gente vê, assim, olhando uma dessas imagens, é o nível de concentração, porque aqui tem de tudo, né? Tem aqui só a parte dos anúncios, que a Grace vai falar daqui a pouco. Você tem o Android, que é o sistema operacional dos telefones de quem não tem Apple. O YouTube já falamos, né? Tem infraestrutura, obviamente o Google tem cabos submarinos para levar a internet para tudo que é lugar. Enfim, tem até a parte de capital, né? Que são, enfim, eles também estão no mercado financeiro, né? E isso aí, quando a gente vai ver propriedade das coisas, é assustador, né? O que tem? E aí aqui a nuvem, né? E o Globoplay já está na nuvem do Google, ou seja, em termos de soberania, até é uma coisa louca, né? A nossa produção cultural ali, televisiva. E aqui também, só para ter uma ideia, né, da receita anual da Alphabet em 2021, que foi 250 bilhões de dólares.
Então, assim, o PIB do Brasil foi 1,608 trilhão. Então, assim, você olhar de dólares, tá? Então, você olha isso, assim, nossa, não precisa de muitas alfabetes para ser um Brasil, né? Que é um país desse tamanho. Tá, então aqui eu peguei algumas das milhões de notícias que tem, de como eles continuam indo para vários setores, né? Criptomoedas, e aqui mais processo por coletar dados em navegação anônima e coisas desse tipo. Né? Então são processos, aí eles vêm, correm atrás, aí querem conversar, como a Otávio falou aqui, mas assim, é assimétrico o negócio, né? E aí tem para o jornalismo, né, a questão do efeito de rede, que é chamado, né, assim, para o público, o que é esse efeito de rede? Né? Tá todo mundo no YouTube? Como é que eu vou deixar de aceitar os termos de uso? Ou no Instagram, né? Vou deixar de aceitar? Não, você aceita, você não está nem vendo o que é aquilo, o que tem ali dentro, né? É uma coisa assim, que se você for parar para ler, é pavoroso, assustador, o que você está concordando. Né? Se todo mundo tem WhatsApp, como é que eu vou ficar no Signal? Então fica essa concentração. E para o jornalismo, né, para os veículos jornalísticos, para as experiências, né? Se o público está lá, como é que o veículo vai ficar de fora? O veículo tem que entrar para poder se divulgar, porque aí a distribuição acaba ficando também muito na mão dessas plataformas. Então, e aí para a gente ter uma ideia de questões muito sensíveis, né? Uma reportagem do Intercept em julho de 2016 mostrou que 6 blogueiros políticos foram convidados pelo Google no Brasil para receber um treinamento de como aumentar os ganhos através do AdSense, que é o sistema de anúncios. E o case de inspiração foi o site jornalístico de direita O Antagonista, que recebia uma grande quantia de dinheiro em anúncios. Os blogueiros aprenderam como usar as ferramentas do Google para aumentar a audiência, a relevância e os lucros. Né? E aí eles tiveram auxílio técnico da empresa. E a reportagem mostrou que o grupo saiu da reunião com a convicção de que uma agenda contra o PT e a presidente Dilma era o caminho para ter lucro. Então, vários começaram a ter essa agenda nem por uma questão ideológica, necessariamente, mas para ganhar dinheiro. E deu no que deu. Né? Claro que não foi só por isso, mas isso mostra a irresponsabilidade total das plataformas. Total. Eles não têm ética. E aqui, para a gente finalizar, né, essa moça aqui, a Fidji Simo, que na época era diretora de projeto do Facebook, e o Facebook criou um projeto de jornalismo. Depois isso aqui é mais para um gancho para o que vem daqui a pouco, né, a mesa de daqui a pouco, que vai falar sobre essa questão do Google, Facebook como mecenas. E aqui o que ela disse, né? Sabemos que nossa comunidade, esse termo também é bizarro, né? É uma empresa, gente, que usa, né, do conteúdo das pessoas, né, para lucrar. Sabemos que nossa comunidade valoriza o compartilhamento e discussão de ideias e novidades. E como parte do nosso serviço, nos preocupamos muito em garantir que um ecossistema de notícias e jornalismo saudáveis, eles é que vão dizer o que é jornalismo saudável, possam prosperar. É por isso que hoje estamos anunciando um novo programa para estabelecer laços mais fortes entre o Facebook e o setor de notícias. E aí essa coisa vocês vão ver daqui a pouco com o trabalho da Luciana Braffman, que é a nossa pesquisadora também. Isso aí era aquela coisa, né? Enquanto os jornais brigam, né, vão tentar fazer uma coisa, enfim. Então, estaremos colaborando com empresas jornalísticas para desenvolver produtos, aprender com jornalistas sobre maneiras de ser um parceiro melhor e trabalhar com veículos e educadores sobre como podemos capacitar as pessoas com o conhecimento que precisam para ser leitores bem informados na era digital. O projeto jornalístico do Facebook funcionará de 3 maneiras. 1. Desenvolvimento colaborativo de produtos noticiosos. Bom, vamos combinar, né? A imprensa precisa de Facebook para ensinar a fazer produtos noticiosos. Treinamento e ferramentas para jornalistas e treinamento e ferramentas para todos. Então,
Com isso eu encerro, porque isso vai ser desenvolvido melhor na próxima mesa. Agradeço e passo a palavra para a Grace. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Grace, eu vou falar um pouquinho sobre a tese que eu tenho desenvolvido, está quase no final, quase. Onde a gente fala sobre métricas de audiência no jornalismo. Como vocês têm falado nesses últimos minutos, nessas últimas horas, fica claro que a audiência e jornalismo hoje, eles estão intimamente ligados, um processo que não deixa muito claro o que mescla, o que mistura, quem é que define o que é relevante. Se são as pessoas ou se são os algoritmos. Os dados sobre o consumo de notícias, né, eles têm impactado bastante as redações, tanto no processo de construção das notícias, quanto no processo de edição, de distribuição e de circulação de conteúdos. A gente fala muito sobre os acessos aos sites, né? E a gente, às vezes, não se dá conta de que tipo de informação que a gente está recebendo sobre os acessos aos sites. A gente estava falando no início sobre o Globo ter divulgado os page views, o recorde de page views no mês passado. E a gente acha que é um número estrondoso ter 500 mil page views. Só que o Globo tem paywall. Quando ele divulga page views, por exemplo, ele está divulgando, inclusive, quantas pessoas clicaram e caíram no paywall e não leram uma notícia, porque ele não está divulgando quem, de fato, leu uma notícia nele. E aí a gente está trabalhando com números que a gente... eu vou falar isso ao longo do... A gente não foi formado para olhar eles. E olhar até de forma crítica, assim. E com quem que a gente está comparando? O Globo, por exemplo, está se comparando com os outros jornais, mas a gente tira uma média de 5 bilhões e 200 acessos, são sessões, ou seja, quando a gente page views, a pessoa entrou e foi embora. Não necessariamente ela leu uma notícia. E sessões, ela ficou pelo menos meia hora no site, consumindo alguma coisa. E aí, se a gente comparar o Globo ou qualquer outro jornal com o Google News, por exemplo, a gente está falando de uma média de 5 bilhões de acessos por mês, de sessões. Quantas sessões o Globo ou qualquer outro jornal teve no mês passado? A gente não sabe, porque essa informação ela não é divulgada e às vezes a gente não sabe nem interpretar ela. E aí a gente também está falando de... E aí a gente pode, se a gente for falar de outros sites, não só jornalísticos, a gente está falando que também tem jornalísticos, como no YouTube, por exemplo, também tem jornalismo, ou também tem informação circulando, informação noticiosa circulando, não necessariamente jornalística. Aí a gente está falando de uma média de sessões também, uma pessoa que ficou boa parte, aí é diferente o tempo, a gente está falando de 5 milhões e meio de acessos por mês, se contar outros sites. Então, quando a gente fala de métricas de audiência, a gente está falando de uma métrica, né, de uma medida que não é o jornalismo que determina, que não são os sites, não é qualquer site que determina, quem está determinando já antecipando, dando um spoiler que eu vou falar, tem sido o Google nos últimos anos. E essas métricas de audiência, elas estão formando uma seleção de decisões bastante arbitrárias, que tem impactado de uma forma não transparente. Por exemplo, como eu estava falando para vocês, é fácil a gente falar um nome determinado sem saber o significado dele, o que é acesso, o que é visita, né? Então, tem impactado a gente de maneira não transparente e também tem impactado a produção e o consumo de notícias com essas regras que são impostas pelo meio. E é sobre isso, então, que eu vou falar hoje, sobre as métricas de audiência no jornalismo, então, que faz parte da minha tese, está em andamento, em que eu busco entender como é que as métricas de audiência estão impactando as rotinas produtivas em jornalismo. Essa tese está baseada na hipótese de que as rotinas de produção em jornalismo são dependentes das métricas e das regras que são estruturadas, analisadas e impostas pelo Google. Eu começo, então, falando um pouquinho sobre o que são métricas, né? O que tem sido a interpretação de métricas nos últimos anos. A gente pode dizer que são dados de rastreamento
que podem ser quantificados para serem analisados em determinados recortes. Os recortes, quem diz, pode ser o Google ou pode ser o jornalismo, porque ele tem relatórios pré-determinados em que a gente pode fazer esses recortes do que são as métricas. Mas elas vêm pré-definidas. E a gente não pode, a gente, jornalista, não pode pré-definir métricas. Elas já vêm do Google ou do serviço que a gente contrata. A maioria dos jornais do mundo hoje contrata o Google Analytics. E depois dessa pré-definição feita pelo Google é que a gente pode olhar e fazer outras métricas, outras medidas, olhar de uma outra forma. Especificamente no jornalismo, as métricas têm sido medidas de desempenho da atividade jornalística que tiveram, principalmente nessas últimas 2 décadas, a autonomia. As métricas tiveram a autonomia aumentada para definir as notícias que vão ou não ganhar destaque, que é diferente das notícias que vão ou não ser publicadas. Isso é uma outra coisa. A métrica não diz isso, até porque ela é um número, ela é uma definição, ela é parte de um algoritmo. Ela não diz o que vai ou não ser notícia. Isso ainda é parte dos editores, dos repórteres, enfim. Mas ela pode ditar o que vai ou não ganhar destaque. Com isso, a gente pode afirmar que o comportamento da audiência vem sendo mensurado simultaneamente ao processo de edição, pelo menos desde o início da década de 2010. A gente sabe que tem, obviamente, é anterior a isso, mas fica muito mais forte a partir de 2010. As organizações de jornalismo brasileira, elas estão competindo não apenas entre si pela audiência, mas também com o Google, com a curadoria de notícias que o Google vem fazendo no Google News, que é alimentada por dados de audiência e por parcerias de negócio com empresas de notícia. Hoje o Google News tem parceria com os principais jornais do país. Até 2018, a Folha se negava a fazer esse tipo de parceria. Desde 2018, ela também vem fazendo parte do Google News. E outros sites importantes também, como o Estadão, o Google, também estão, e jornais menores, né? Aí a gente vai desde jornais muito localizados a jornais que a gente não sabe o seu histórico, quem trabalha nele. Com isso, as empresas de jornalismo elas têm usado as métricas de audiência para estabelecer as novas configurações estruturais da redação, onde antes então ficavam editores, repórteres, agora eles também ficam lá, mas junto com novas pessoas, novos atores dentro da redação. São editores de audiência, editor de engajamento, editor de métrica, e nem sempre eles são jornalistas. A gente não é formado para ocupar esses cargos. Quem é que forma a gente, quem é que forma as pessoas para ocupar cargos de análise de audiência? Hoje, quem dá a certificação oficial é o próprio Google. Essas novas pessoas estão usando esse desenvolvendo a partir de análises, a partir de relatórios que são pré-programados pelo Google para fins editoriais. E não apenas para medir a qualidade de uma notícia, mas para entender quais são as notícias que estão gerando mais engajamento. Mas eles também podem medir produtividade. Teve a grande reestruturação que a Folha fez em 2017, 2018, agora não lembro esse número, se baseou também na produtividade que as pessoas tinham dentro do jornal. E com isso eles, e não só pessoas, mas editorias. Com isso, por exemplo, na época, agora voltou, mas na época eles eliminaram no jornal impresso, por exemplo, a seção de esporte. Depois eles voltaram com isso, com essa área. Esses profissionais, eles atuam junto com as equipes que trabalham para desenvolver audiência, que são repórteres e editores, que chamam de comando. A gente tem, portanto, editores para analisar e para criar estratégias para fazer crescer a audiência, usando as notícias como meio. Esses editores de notícia propriamente ditos é que vão direcionar os conteúdos a partir das métricas e, ao mesmo tempo, gerenciar a tensão que vai se formando dentro da redação entre audiência, entre métricas de audiência e
os atores que atuam na redação. Só que isso não vem de formação, como eu falei, essa habilidade para entender as imposições que vão sendo colocadas pelo Google, para entender a audiência digital, para entender quais são as métricas, tem sido uma exigência, mas não é uma habilidade que vem de formação. E hoje, apesar de ter cursos em diferentes universidades e instituições, enfim, instituições, vou chamar assim, quem dá a certificação oficial para a gente trabalhar com o Google é o próprio Google. O que a gente tem percebido é que jornalistas ainda têm bastante limitações para analisar e para definir as métricas, para entender esses resultados de audiência e para passar de análises rudimentares para análises editoriais que são personalizadas. Consiste, então, em ter capacidade analítica para entender o processo e as rotinas de trabalho e para lidar com as tendências de engajamento da audiência. Acaba, então, que jornalistas têm sido formados pelo próprio Google, que leva os jornalistas a visões muito específicas, limitadas, e combinando ferramentas e estruturas que são ditadas pelo Google. Esse sistema tem colocado ainda mais o jornalista e os trabalhadores de jornalismo servindo às necessidades do capital, uma vez que exige que a otimização das performances, exige a otimização das performances para que o jornalismo não cumpra apenas o papel de produtor de conteúdo, mas também interaja com a audiência de modo que os comportamentos dos jornalistas e da audiência possam ser medidos e indiquem quais conteúdos fazem parte de um funil de conversão para engajar a audiência. O processo de espacialização da audiência no jornalismo, então, tem sido controlado pelo Google, qual é o espaço que a audiência ocupa dentro da redação, porque ele cria um cenário sabendo que o Google Analytics é regularmente a principal fonte de captura e de análise de audiência nas empresas jornalísticas, e dentro da pesquisa eu analisei a pergunta para os maiores jornais do país e para alguns dos maiores jornais do mundo. Eu conversei com alguns editores perguntando qual é a principal ferramenta que se usa para análise de audiência dentro do jornal, e todos eles disseram Google Analytics. Até 2018, a Folha era a única que não usava o Google Analytics, usava o Adobe Analytics, agora já usa o Google, e hoje só duas, e o Google Analytics é gratuito, né? Para quem não sabe, então o Google troca essa informação, e só no Brasil só 2 empresas pagam o Google, e aí podem ter um pouco mais de, entre aspas, controle sobre a informação, que é a Folha e a Rede Globo como um todo, né? A TV, G1, o Globo, são as únicas empresas que pagam o Google Analytics. O Globo agora está em dúvida, mas a Globo, enquanto G1, paga. Estamos falando do Google Analytics, desculpa falar breve antiga. Então, a gente percebe, então, que a gente tem vivido essa concentração do Google, que detém toda a cadeia e o mercado de audiência, estendendo o poder do Google sobre qualquer empresa jornalística que pretenda ter a internet como base do modelo de negócios. Então, hoje a gente pode dizer que não tem como fazer jornalismo na internet sem se relacionar e, muitas vezes, sem depender do Google. O efeito disso nas redações digitais é a massificação. A gente fala muito em personalização de anúncio, mas a audiência dentro da redação ela tem sido massificada. Ela tem sido compreendida como um conjunto de dados sobre os registros que as pessoas deixam dos seus próprios comportamentos sobre cada produto, notícia que circula, que, então, esses dados vão ser analisados por determinados setores ou pessoas dentro da empresa jornalística, e aí ela é repassada adiante para a redação com códigos que vão determinar o que pode ou o que não pode ganhar destaque. Quando a gente não fala não pode, parece que a gente está limando, né? Mas a gente diz o que vai ganhar destaque, não necessariamente é aquilo que a gente acha que é mais importante. As redações, ainda que elas tenham sido redesenhadas para atender esse modelo de negócio digital, elas seguem produzindo como uma indústria, a indústria do engajamento hoje, e com isso ela volta a massificar os sujeitos dentro do conceito de audiência. Esses blocos, ou essa massa de audiência tem formado
corpos de sombra, né? Que vão se proliferando através dos sistemas de informação, levando à ideia de construção de usuários antecipados, ou seja, a gente antecipa a ideia que a gente tem da audiência, vai construindo produtos para essa audiência que a gente vai antecipando, não necessariamente a lei real, e isso vai servindo de estratégia de engajamento, de conversão, né? Ou seja, de conversão que a gente diz no Globo, por exemplo, a gente pode dizer que são as pessoas que anunciam, mas no G1 são as pessoas que vão continuar consumindo e se logando e consumindo outros produtos, não necessariamente os produtos de notícia. Vocês sabem que para comentar o G1, você tem que ter um login, e esse login vai dar ao G1 e ao sistema Globo informações para te vender outros produtos. Então, a notícia é gratuita, mas ela, em troca, ela troca informações para poder vender outros produtos. Então, esse produto de audiência vai servindo de estratégia de engajamento, de conversão, que vai de forma que a gente possa prever a audiência e se aproximar de pessoas potencialmente consumidoras. A concepção de audiência, como é que ela tem sido dada dentro das relações? Ela tem sido construída nesse contexto, em que alguns rastros das pessoas, dos indivíduos, são captados como ações de consumo, depois são transformados em público-alvo. Então, consciência, o desejo das pessoas vão sendo apropriados e compreendidos como métricas de audiência, que vão ser analisadas, interpretadas, manipuladas, moldadas por diferentes programas. Na maioria dos casos, como eu falei, é o Google Analytics, mas vários jornais usam mais de um, né? E esses programas têm diferentes metodologias. Depois, diferentes profissionais que atuam, eu reitero muito diferente, né? Porque são em vários lugares. Diferentes profissionais que vão atuar em lugares diferentes na redação, ou em equipes, ou setores nas empresas jornalísticas, também vão olhar, cada um com o seu olhar, com a sua formação, e vão traduzir esses dados em concepções de audiência que são divididas, fluidas, e depois são transformadas em relatórios que vão impactar o modo de fazer jornalismo. Quase sou irônico saber que a empresa hoje que mais tem investido em jornalismo no mundo também é o Google. É a que aplica a maior pressão sobre as empresas jornalísticas. Desde 2013, o Google tem o Google News Initiative para se aproximar principalmente da imprensa europeia e latino-americana, mais europeia, porque é de lá que vem a maior parte dos processos das empresas jornalísticas sobre o Google. O Google, o que ele diz com isso? Que ele criou uma forma de ter boas práticas de redação para ser justo com todas as plataformas. Aí o Google também chama as empresas jornalísticas de plataformas. Tá? E ainda assim, ele não se considera um lugar para consumo de notícias, embora ele seja. Eu falei para vocês, estava falando lá no início da comparação entre o Globo, os acessos ao Globo, o Google News, a gente está falando de 500 milhões do Globo, e está falando de 5 milhões e 200 acessos, sessões ao Google News. Ele se considera só um agregador de sites e não um distribuidor. Quando ele é questionado em diferentes momentos dessa última década, o Google diz que não é um produtor nem um distribuidor de notícias, senão um buscador de conteúdos noticiosos. E aí, assim, o Google diz que ele ajuda os veículos de imprensa a receber audiência. O Google News, por exemplo, começou como um serviço que se abastecia de fontes jornalísticas e publicava essas notícias lá no início, sem necessariamente destacar que esse produto era ou não do Google. Por isso, ele foi multado muitas vezes, inclusive no mês passado nos Estados Unidos, e aí por isso ele teve que mudar. E aí por isso, desde 2017, desde 13, perdão, ele criou esse Google News Initiative,
E em 2018, por exemplo, ele foi o maior financiador das empresas jornalísticas no Brasil, de algumas empresas jornalísticas no Brasil. Ele vem publicando, com alguns interesses nos últimos anos, tem diferenciado que é fonte original, que é fake. Ele diz que vem buscando melhorar isso. O que eu venho fazendo? Grace, desculpa, você pode só repetir essa última coisa? Parece que passou um jato aí, até supersônico. Eu moro do lado da base aérea de Canoas, e eles acham que estão fazendo treinamento para a guerra nas últimas semanas. Eita, isso é sério, hein? Às vezes, então, na próxima vez que eu achei que não estava vazando, na próxima vez que vazar eu vou me pausar. Então. Eu estava falando que nos últimos anos eles vêm tentando, o Google vem tentando, ele diz, né, que eles vêm tentando melhorar. Com isso, o que ele faz? Com isso, ele vem criando, como eu falei lá no início, boas práticas para todo mundo. O que é isso? Para publicar e ser bem destacado no Google, tem que seguir regras jornalísticas, mas, antes de tudo, regras impostas pelo Google. Eles chamam isso de SEO, que são, fazendo uma tradução vulgar, são práticas de otimização dos conteúdos para que esses conteúdos saiam bem em mecanismos de buscas. E hoje a gente sabe que 98% das buscas feitas na internet no mundo são feitas usando o Google. Então, significa que se você quer ser bem destacado no Google News ou no Google básico, precisa seguir essas regras. Essas regras, na minha tese, eu até coloco as atuais, elas mudam bastante ano a ano, mas elas vão dizer qual é o tamanho do título, o que tem que vir antes do título, como é que a gente cadastra uma notícia na internet, quantos intertítulos tem que ter, como é que eu repito ou não algumas palavras dentro do site, dentro de uma notícia. O que isso vai impactar? Alguns autores, o principal Canavilhas, ele vem falando isso há alguns anos, ele fala, por exemplo, que houve um impacto direto da pirâmide invertida clássica para uma pirâmide nesse formato, que vai ter uma unidade base da informação, ou seja, a notícia ela precisa ter, no primeiro parágrafo, né, nos primeiros parágrafos, uma unidade básica, e o Google determina o que é essa unidade básica. Depois vem uma explicação, contextualização e uma exploração da informação. Então, a gente foi do título, lead, texto, para uma lista de tarefas para a gente checar. Essa lista de tarefas, como eu falei rapidamente antes, é aquilo, assim, o título tem que ter 65 caracteres, todo o texto tem que ter uma palavra-chave, essa palavra-chave tem que estar no início do título, tem que estar em pelo menos 2 intertítulos, tem que estar no primeiro parágrafo. São regras que, se a gente não segue uma notícia, ela não necessariamente vai ganhar destaque do Google. E, obviamente, tem uma série de outras regras. Essa dependência que o jornalismo tem do Google mostra que o Google tem determinado como um conteúdo precisa ser produzido, como é que um conteúdo pode ser publicado para ele poder ser distribuído. Mas também ela é a única via que a redação tem para compreender como é que a audiência está se comportando em relação às notícias. E, portanto, é a única via para a gente descobrir quais são as tendências em jornalismo, como é que essa audiência pode ser analisada. As rotinas de trabalho em jornalismo, elas estão sujeitas, então, à indústria da otimização para os mecanismos de busca, esse SEO, que promete para os repórteres, para os editores e para toda a empresa jornalística que
que, com isso, seguindo essas regras, seguindo esse modo industrial de otimização de um conteúdo por mecanismos de busca, a gente consiga impulsionar os resultados de um conteúdo quando o site atinge melhores posições no Google. É uma promessa, né? Mas para ganhar essa visibilidade no buscador, no Google, a gente precisa entender como é que funciona, então, não só o comportamento das pessoas, mas os critérios do algoritmo, que não são claros. Esses critérios vão transformar as pessoas em propriedade. Então, incorporando as pessoas, os comportamentos das pessoas, na verdade, e nas rotinas de trabalho, imbuindo esses comportamentos, essas audiências, com significados adicionais. E operacionalizando os comportamentos das pessoas, das audiências, criando representações de que são as audiências, que vão ser legitimadas pelo jornalismo por meio dessas ferramentas que são providas pelo próprio Google, como o Google Analytics. Por fim, estou quase... A gente pode ver que essas tecnologias de avaliação, como o Google Analytics, vão deixar de ser apenas uma avaliação de dados e elas vão passar a representar as pessoas. Então, com isso, elas vão constituir e codificar a audiência, os públicos, cada vez mais, porque essas representações do público que são produzidas pelos algoritmos estão sendo legitimadas pelas audiências, né? Pelas pessoas, por nós, mas também pelas autoridades e por diferentes setores da sociedade, como o próprio jornalismo. Então, transformar em dados todos os fluxos da vida tem sido mais um estágio da evolução do colonialismo e do capitalismo, que são entendidos juntos como ferramentas para explorar a vida humana pelo poder e pelos capitais. Com isso, a gente tem chegado a ideia de que a indústria de dados, então, está construindo um processo de colonização do jornalismo. Ao enraizar esse domínio de pontos importantes para a produção, distribuição, circulação, conversão em jornalismo, quando a gente diz conversão, pode ser tanto, como eu falei no G1, em que uma pessoa precisa se logar para ter mais acesso, ainda que a notícia seja distribuída gratuitamente, mas tu tem que tu tem que se converter, né? Tem que ter um cadastro no site para ter acesso a mais áreas, ainda que gratuitas, ou converter mesmo em anúncio, né? Que é bater no ping-pong e assinar. O Google, com isso, então, tem instituído os seus efeitos coloniais sobre setores da economia, no caso que a gente está analisando é o jornalismo. Então, no caso do jornalismo, se vê numa situação de dependência do Google. Essa materialização da conversão dos fluxos da vida em dados são parte de uma colonização do Google, que é feita por meio de dados. Ou seja, assim o Google vai se instituir no jornalismo como a única entidade, ou como a maior entidade, com poder e capacidade de processar e se apropriar dos dados. O jornalismo deu essa permissão ao Google, que agora é detentor das regras que vão determinar como é que o jornalismo pode operar na produção de notícias na internet. Portanto, a gente tem entendido o colonialismo de dados. No jornalismo, impõe novos métodos de controle nas rotinas de jornalismo e também o uso de determinadas plataformas para a estruturação da extração de lucros a partir de dados da audiência. O enquadramento que o Google tem feito para colonizar o jornalismo coloca as empresas jornalísticas subjugando, o Google subjugando as organizações jornalísticas à necessidade de apropriação de dados e à fundamentação da transformação em uma racionalidade geral que impõe ao mundo uma visão singular da pretensão do Google sobre o conhecimento. Também o Google vai plataformizando o processo de produção do trabalhador em jornalismo, em que tanto quem produz conteúdo quanto quem consome depende dessa plataforma com suas lógicas algorítmicas datificadas e financiarizadas que não são transparentes.